18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6h02, começando mais uma edição do 18 horas. Alô, Karime Leão. Alô, Carlão, Oi. boa noite. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Olha aí, contando sempre com a sua participação aqui no programa 18 horas. Acione aí o nosso WhatsApp, que é o 994887592 e participe conosco. Exatamente, a gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas. Está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda sua mensagem de texto. Mix. Começando 18 horas com os destaques do dia. IBGE revela que o Amazonas tem a 8ª maior taxa de desemprego do país. Preço da cesta natalina está mais caro que o ano passado. A alta foi de 9,16%. Em Manaus, a advogada é presa por crime de tráfico de drogas. Ela estava com 10 quilos de cocaína. Temporada de cruzeiro começa em Manaus. A expectativa é movimentar mais de 130 milhões de reais na economia da cidade. Legal, 6h03, mais uma vez, boa noite para você em 100,7. Sejam muito bem-vindos aqui no melhor mix do Brasil. Nós vamos começar o 18 horas com os destaques de hoje, os destaques desta sexta-feira, 22 de novembro de 2024. No ar, mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha, começamos o programa de hoje falando sobre um índice que é preocupante para o Amazonas, o aumento do desemprego. Levantamento divulgado hoje pelo IBGE revela que o estado tem a 8ª maior taxa de desemprego do país. Impressionante contraste, viu, Carlão? Justamente no estado tão rico como o Amazonas. Segundo os dados do IBGE, aqui no estado, o Amazonas registrou taxa de desemprego de 8,1%. E como você falou, ficou com a 8ª maior taxa do Brasil no terceiro trimestre deste ano. Olha só, esse índice de desemprego do Amazonas ficou acima da média nacional, que caiu de 6,9% para 6,4% no mesmo período. O estado de Pernambuco, por exemplo, lidera esse ranking, seguido por Bahia, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Sergipe e também Amapá. E depois do Amapá, vem o estado do Amazonas com as piores taxas de desemprego do país. Vamos conversar com o repórter André Meirelles sobre esse cenário de desemprego aqui no estado. Muito boa noite, André. Então, temos um motivo para essa taxa tão alta de desemprego? Boa noite, André. Muito boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a você que nos acompanha aqui na 100.7 e também nas redes sociais. Olha, sobre o Amazonas registrar aí a 8ª maior taxa de desemprego do país no terceiro trimestre deste ano, eu conversei com o economista Orígenes Martins, que é especialista em economia. Ele disse que essa questão da taxa de desocupação aqui no estado está relacionada a vários fatores, como a estiagem severa, que foi aí uma das maiores em mais de 120 anos nesse ano de 2024, e várias empresas também que estão fechando. São ocasiões para que esse desemprego e essa taxa de desocupação tenha aumentado aqui no Amazonas, segundo esses dados divulgados hoje pelo IBGE. Vamos acompanhar o economista Orígenes Martins. Então, realmente, primeiro, a questão da estiagem deixou muita gente mesmo sem renda e totalmente sem empregos. E segundo, você vê claramente a quantidade de empresas fechando. Basta olhar as placas de vende-se, aluga-se em comércios de pequeno e médio porte. Então, esses dois fenômenos, para mim, são a explicação para a situação do aumento da desocupação no Amazonas. 18 horas. Tá, então, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala do economista Orígenes Martins, que também sempre participa com a gente e sempre faz essas análises sobre essa situação, inclusive de desocupação aqui no estado do Amazonas. O que acontece? Olha, a taxa de desocupação, também chamada taxa de desemprego, subiu no Amazonas no terceiro trimestre deste ano, na comparação com o trimestre anterior. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, que foi divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,
Estatísticas, que é o IBGE, a taxa de desocupação no Amazonas no terceiro trimestre deste ano foi, como vocês falaram no começo, de 8,1%. No trimestre anterior, a taxa de desocupação no estado foi de 7,9%, ou seja, 7,9% para 8,1% já é um aumento aí, né, nessa taxa de desemprego. Considerável, sem dúvida. E para o IBGE, a leve oscilação representa uma estabilização, né? E o Amazonas tem essa realidade diferente do restante do país, porque, como o IBGE divulgou hoje, a taxa de desocupação caiu em 7 unidades da federação no terceiro trimestre deste ano, e nas outras 20 a taxa manteve-se estável, em outros 20 estados. Mas essa situação aí que a gente está falando, dessa taxa de desemprego, pode mudar sim agora no fim do ano, né, com as contratações de empregos. Olha só, a capital amazonense deve ter cerca de 3,8 mil vagas temporárias neste mês de novembro e em dezembro, e o número representa um aumento de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. A Câmara de Dirigentes Lojistas aqui de Manaus prevê a contratação de 1.800 trabalhadores temporários agora em novembro, né, estão contratando ainda, e mais de 2.000 já para dezembro, né, e para atender o público que deve ir às compras durante essa Black Friday, que vai ser no dia 29. É, né? Fim de novembro, exatamente. De novembro, semana, né, que vem, gente. E também para o Natal, né, como sempre acontece todos os anos, né, e quem explica isso pra gente é o presidente da CDL aqui de Manaus, Ralph Assayag. Foi 1.500 em novembro e dezembro, por causa da seca. Esse ano, como o rio está subindo mais rápido e antes do tempo, nós precisamos de contratar para vestuário, calçado, entregadores, motoristas, supermercadistas, todos esses vão contratar. Isso vai dar um resultado muito maior, que a gente possa chegar a 5.500 contratações até o final do ano, para o Black Friday, para o Natal e para o ano. 18 horas. Tá, então, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala de Ralph Assayag, que é presidente da CDL em Manaus, falando aí sobre um lado positivo sobre essa situação que a gente está falando, dessa taxa de desocupação, ou seja, taxa de desemprego que o IBGE divulgou hoje, que aqui no Amazonas, né, cresceu ainda mais, diferente do restante do país, onde houve ou estabilidade ou uma queda aí dessa taxa de desemprego. E aí, outros especialistas também que eu conversei aqui falaram que com o mercado aquecido, a expectativa para o ano que vem, agora para 2005, é de mais faturamento, e quem sabe essa vaga temporária de agora, que estão sendo feitas as contratações de novembro e dezembro, elas se tornem fixas, Karine, Carlão. Para o ano que vem, 2025, né? A gente está nessa torcida para que essas pessoas sigam empregadas aí e movimente mais a economia aqui do estado do Amazonas. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Mas é uma contradição, Karine, não é, o Carlão? Essa taxa aumentar, estado essa rico, taxa, né, de desemprego, exatamente, aumentar aqui no estado do Amazonas, porque é um estado rico, como você disse, apresentar essa desigualdade. Segundo o próprio IBGE, o principal fator que gera o fechamento dos postos de trabalho é a crise econômica, uma realidade que a gente não vive aqui no Amazonas. Pelo contrário, Karime, sabemos que a arrecadação aumenta, só aumenta, tem aumentado. Até agosto desse ano, a arrecadação do estado foi recorde, 3,9 bilhões de reais, ou seja, não estamos em crise econômica, falta gestão aí para administrar esses recursos, é simples assim. 18 horas. Olha só, o preço da cesta de Natal encerra o ano com alta de 9,16%. É o que aponta a prévia do Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Então, Carlão, em novembro, o preço médio da cesta ficou em R$ 439,30. Em dezembro do ano passado, para a gente ter uma ideia, esse valor era de R$ 402,45. A repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes a respeito dessa alta. Boa noite, Nathalie. Então, quais foram os itens que puxaram essa alta da cesta de Natal? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Fim de ano já está batendo na porta, as festividades já estão começando e não dá para fazer um bom bacalhau se não tiver azeite. E ele é o grande vilão da cesta natalina, Karime. Olha, porque o preço do azeite deu um salto assim que realmente chega a assustar. A alta aí soma mais de 21,30% se a gente comparar ali com os preços
do ano passado, né? A gente vale lembrar que tiveram safras que foram quebradas, a gente vem acumulando a crise climática que a gente vive aqui no Amazonas não é única exclusividade nossa, né? Vários países, a Europa, por exemplo, que traz, o azeite é um produto importado. Olha, a Itália e a Espanha passaram por enchentes temporal, né? Causados por temporais devastadores agora em outubro e novembro. A gente sabe que muito produto vem de lá e daí encarece mesmo, né? Exatamente, é justamente isso. Essa pesquisa mostra pra gente que depois da quebra de safra na Europa, muitos produtos ficaram mais caros. E um deles é o azeite, que tá ali no topo, né? No número 1. Outro produto, né, que muita gente utiliza ali para fazer molhos, temperos, é o suco de laranja. A gente não podia imaginar, mas a laranja, que a gente acredita que é um produto que existe tipicamente no mundo brasileiro todo também, que aqui é muito farto. Pois é, só que assim, Karime, existia uma fartura que esse ano a gente não encontra, né? Agora a gente tá até inclusive na época da laranja, mas os preços realmente estão mais elevados, uma alta de 16% no preço da laranja. Bastante. Então tudo isso, né, acaba pesando no bolso. E aí a gente fala também, é claro, das aves natalinas. O peru tá mais caro. Olha, inclusive essa semana eu fui no mercado e era um mercado de classe média, vamos dizer assim. Eu tomei um susto, tinha peru de mais de 600, tinha peru de R$1.000. R$1.000? Isso numa ave. Você imagina, você pagar R$1.000 numa ave que não estava nem pronta. Meu Deus. Realmente são preços que chamam a atenção, mas em média, né, vamos dizer assim, a ave no preço do trabalhador brasileiro tá custando em média R$250, R$300. Bem caro também. É um valor caro, que realmente vai pesar no bolso. Outro item que é bastante consumido e também tá muito mais caro na cesta natalina é o vinho tinto. Muita gente, né? Sim, tem a ceia regada a vinho, lógico. Tem a ceia regada a vinho e nessa época do ano acaba, né, consumindo um vinhozinho a mais. Sim, né? Um brindezinho, uma conversa a mais. A ceia é aquela ceia que entra pela madrugada, né? Come, para, depois repete, depois para, depois repete de novo. Mas a gente sabe, Karime, que nem todo mundo tem, né? Tem gente que tem um gosto mais, vamos dizer assim, mais rústico, prefere realmente, não gosto de ave, não gosto de vinho, nem bacalhau, nem azeite, nem nada disso. Eu gosto mesmo de carne. Então eu fui procurar também pra ver se tava mais caro. O pernil, por exemplo, que é algo muito comum, principalmente na ceia de Réveillon, teve uma alta de mais de 17%. Ele também deve pesar no orçamento nesse fim de ano. Então, quem não recebeu o 13º ainda, é bom já começar a se programar. Olha, vou ter que economizar aqui, porque vai pesar um pouco mais na minha ceia natalina. E aí o filé mignon também, né, que é uma carne bastante consumida nesse período do ano, também tá ali naquele topo de alta de mais de 16%. A gente conversou com a economista, doutora em economia e presidente do setor de economia aqui no Amazonas, a Denise Kassama. Ela explicou pra gente o porquê que tantos produtos estão tão caros, por que tá pesando tanto no nosso orçamento. Vamos conferir. A cesta de Natal, ela está refletindo o que o mercado de alimentos, de uma forma geral, também tem apresentado, né? Então, todo mundo está percebendo que houve um aumento da cesta básica dos itens, que refletem que, de uma forma geral, os preços dos alimentos aumentaram significativamente, principalmente nesse segundo semestre. E por que eles aumentaram? Primeiro, consequência dos eventos climáticos, tanto do início do ano quanto no meio do ano, né? Então, as chuvas no Rio Grande do Sul reduziram lavouras, reduziram áreas de pastagem, as secas e queimadas no centro-oeste e no norte reduziram também áreas cultiváveis e pastagem de gado, empurrando aí, reduzindo a oferta de alimentos e, portanto, aumentando os seus preços consequentemente. Quando a gente fala em cesta natalina, também a gente tem que lembrar dos itens importados. Eu fiz uma leve checagem, há exatamente um ano atrás, o dólar estava em 4,89 e hoje ele está em 5,81, ou seja, a taxa do dólar teve um aumento de 18,81% nesse exatos um ano. E é evidente que esse preço reflete os itens importados. 18 horas.
Reflete mesmo, né, Karime? A gente ouviu aí a fala da Denise Cassama, ela que é doutora em economia. Só pra gente encerrar, Karime, né? Eu não posso deixar de falar também das frutas. Muita gente faz aquela mesa bonita de frutas. Então, se prepare que você vai ter que desembolsar um valor um pouquinho a mais. O pêssego tá mais caro, o morango tá mais caro. Agora, como eu disse anteriormente, a laranja realmente é o produto que mais encareceu quando a gente fala aí de frutas e hortifrutis, com essa alta de 16%, seguida do morango com 12% e as uvas também tiveram uma alta aí de 13%. Então é bom já vamos se preparar, economizar, né? Diminuir um pouco, fazer substituições. Isso que eu ia falar, né, fazer Karine? substituição, vamos de maçã. Dá pra trocar o bacalhau pelo pirarucu, trocar o azeite por um azeite por uma quantia menor, né? Exato. Azeite Maria. Pronto, o importante é confraternizar, o importante é termos saúde e estarmos todos juntos, né? Estamos com a família, exatamente. Nathalie, obrigada pelas informações. Boa noite, já eu volto. Valeu, Nathalie, 6h17, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, e agora nós vamos atualizar a situação dos profissionais de saúde de Lábrea. 10 médicos foram demitidos do Hospital Regional de Lábrea uma semana depois de paralisarem parcialmente parte dos atendimentos por atraso de salários. Os profissionais de saúde informaram que deixaram de atuar nessa unidade hospitalar na quinta-feira, Dia 21, né, Carlão? Exato. Os profissionais, eles cobravam, Carlão, 3 meses de salário atrasado. E esse assunto nós estamos tratando aqui no 18 horas, desde o começo dessa paralisação. Durante esse período aí de paralisação, os médicos decidiram manter apenas os serviços de urgência e emergência, enquanto os atendimentos não urgentes foram direcionados para as unidades básicas de saúde. O Hospital de Lábrea pertence à rede estadual de saúde, mas é administrado por uma organização social contratada pelo governo do estado do Amazonas por 42 milhões de reais. Olha só, hoje os profissionais receberam um comunicado informando aí o encerramento dos contratos pela empresa responsável pela gestão do hospital. A rescisão contratual afetou 2 cirurgiões, um anestesista, uma pediatra, um ecografista e 5 clínicos gerais. E toda essa questão foi levantada pelo deputado estadual Wilker Barreto, e ele alerta para os riscos de delegar para uma organização social a administração da saúde. Vamos ouvir o que ele disse. Gente, falando de Lábrea, um município de quase 50 mil habitantes, que atende também Cantama e também gente de Tapauá. Eu também recebi um apelo de uma mãe nas minhas redes sociais da seguinte forma, tá aqui. A cidade de Lábrea, a partir de hoje, está sem médico. O que será de nós? O que será das crianças, gestantes e idosos? Eu estou grávida de 7 meses. Estou muito aflita com a notícia. Se puder, tá? Faça algo por nós. Olha, mamãe, em respeito à senhora e a milhares de cidadãos amazonenses que estão em Lábrea, agoniados e aflitos, porque imagina um hospital não contar com 10 médicos. Eu estou alertando, não é de hoje, gente. O que estão querendo fazer com a saúde do Amazonas é criminoso. Eu alertei que não ia dar certo, aí o vídeo alertando lá atrás que não ia dar certo a OS em Lábrea. Eles não entram com R$1 no dinheiro deles. Ora, não é falta de expertise, é falta de planejamento do governo. 18 horas. Agora 6h20, Carlão. Bora direto com a Cíntia Blink, né, Karine? Vamos lá, vamos conversar com a nossa comentarista, Cíntia Blink. Vamos falar sobre os bastidores da política local. Exatamente. Cíntia, boa noite, Cíntia. Então, a Zona Franca de Manaus está novamente, é claro, em discussão na reforma tributária. E para sair de mais esse desafio, é preciso lutar pelo tal crédito presumido do IBS. Que em português isso quer dizer exatamente o quê? Né? Traduzindo, Blinca. Explica pra gente. Boa noite.
Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que está com a gente na 100.7. Olha, quando o assunto é Zona Franca, reforma tributária e tudo isso, eu sempre tenho que parar para estudar e fazer esquemas e desenhar e conversar com quem eu puder, que é fera no assunto, para poder trazer da melhor forma aqui, porque é difícil. Mas vamos entender o que é o tal do crédito presumido do IBS. A gente pode começar falando como é que funciona hoje. Hoje tem os principais tributos relacionados aí à Zona Franca, é o IPI, PIS/COFINS e ICMS. O ICMS, ele tá ligado ao Estado. Só que a proposta da reforma fala em IBS, né? Esses outros impostos vão passar a ser só dois, o IBS e o CBS. O tal do IBS, ele é do Estado e o CBS da União. Só que hoje, quando se faz uma venda, quando a Zona Franca vende para dentro do Brasil, ela não paga o tal do IBS, né? A proposta da reforma é que ela não pagaria o tal do IBS, só que hoje isso pesa para o estado do Amazonas. É o estado do Amazonas quem abre mão. No formato da reforma, quem teria que abrir mão é quem compra. Então sai do nosso estado e passa a ser dos outros estados do Brasil que comprarem algo de nós. E aqui a gente produz muito, mas compra menos. A gente quer manter em 100% dessa vantagem por aqui, só que a proposta fala em 2/3. A luta, então, da bancada do Amazonas é manter esse crédito presumido do IBS em 100%. Então, quando o Amazonas vender algo, ele vai ter esse crédito presumido, né? Vai ter acesso a não pagar a história que a gente quer é que não precise pagar 100% do tal do IBS. Como que vai fazer para convencer os outros estados, já que isso vai passar a pesar para eles? Não sei. Também não sei se temos a resposta disso, mas isso é muito importante para a gente, porque é o nosso praticamente único modelo de negócios, e para manter a atratividade da região, para fazer sentido que as empresas permaneçam aqui, né, a indústria permaneça por aqui, é importante manter 100% do crédito presumido. Isso a gente também está falando sobre preservar empregos no Amazonas. Então, desafio da bancada do Amazonas é convencer a manter 100% do crédito presumido do IBS para a Zona Franca de Manaus. É uma grande discussão que está acontecendo no Senado, isso já passou pela Câmara dos Deputados, onde conseguiu ter sucesso esse texto com 100%, mas chega no Senado com essa proposta aí de 2/3, e agora cabe a quem está no Senado fazer pressão para que isso vá para frente da forma que não prejudica a Zona Franca de Manaus. Não é fácil de entender o que acontece e muito menos de ter sucesso nessa pauta, mas a Zona Franca já passou por muitos outros desafios, ela sempre é alvo de algum tipo de proposta e tudo mais, que pode fazer com que a Zona Franca sofra bastante, mas a gente está sobrevivendo, né? E está passando por esses desafios, esse é mais um e vamos em frente. Exatamente. Vamos confiar na nossa bancada lá em Brasília. Tenho certeza que eles estão fazendo um belo trabalho defendendo a Zona Franca de Manaus. Blink, obrigada pelas informações. Valeu, Blink. Até segunda. Volto segunda com mais informação para você. Até segunda. 6h25, você é no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, continue aí em 100,7. Daqui a pouquinho você confere que o futuro das cidades inteligentes vai ser debatido na próxima semana aqui em Manaus. É o nosso assunto em instantes. Mix. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo para o final de semana, sábado e domingo aqui em Manaus. Karime Leão. Previsão do tempo. Vamos lá, Carlão. Bora. Segundo informações do Clima Tempo, para esse sábado, a previsão é de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 73% e a umidade relativa do ar fica entre 69% e 98%. Para o domingo, a previsão também é de sol com algumas nuvens e chuva passageira. A
À noite, o tempo fica nublado. A previsão de chuva é de 69%, a mínima prevista de 26%, a máxima também não deve passar dos 31 graus. Olha só, o nosso Rio Negro, ele encheu mais 3 centímetros e nessa sexta-feira, hoje, está registrando 14 metros e 18 centímetros lá no Porto de Manaus. 18 horas. Olha, morreu hoje, hein? O artista plástico Juarez Lima, aos 58 anos. A morte ocorreu na Áustria após o artista sofrer um acidente vascular cerebral. Juarez estava na Europa há cerca de 4 meses realizando trabalhos artísticos, Cariminha. Juarez Lima teve sua trajetória marcada por suas criações artísticas para o Festival Folclórico de Parintins. O artista revolucionou as alegorias do festival por fazer as alegorias do boi, né, Carlão, ter movimento. Ele levou a cultura e o talento amazonense para os carnavais do Rio de Janeiro e São Paulo. Olha, Cariminha, ele também era um dos organizadores da Romaria das Águas, que homenageava Nossa Senhora do Carmo, padroeira de Parintins. Agora 6h27, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Entrevista do dia. E na entrevista de hoje, vamos conversar com a professora Aline Melo, coordenadora dos cursos de computação da FAMetro, que é o seguinte, ela coordena também a Feira de Inovação Tecnológica da FAMetro com a proposta de estudar o futuro das cidades inteligentes, que acontece agora, nos dias 25 e 26 de novembro. Muito boa noite, professora, seja bem-vinda aos estúdios da Mix, tudo bem? Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês nessa grande audiência da Rádio Mix. Que maravilha, prazer é nosso. Então, como é que a gente pode definir esse conceito de cidades inteligentes aqui em Manaus? Então, os nossos cursos lá na FAMetro são cursos de computação. Então, devido ao ano político, a gente pensou nesse tema, foi uma sugestão do colegiado para a gente trabalhar a tecnologia junto com a nossa cidade, para tentar solucionar os problemas que a gente tem bastante por aqui, como por exemplo, o trânsito. Sem dúvida. Bastante. A feira ela é aberta ao público e como esse assunto é, claro, de extrema importância, um assunto importante, vai ser tratado para atingir as pessoas de um modo geral, a ideia é generalizar o processo? Isso. A feira, ela é totalmente aberta ao público, tá? Será nos dias 25 e 26 de novembro, nos turnos matutino e noturno, que é o horário de aula dos alunos, porém, horário da tarde também a gente vai funcionar com palestra, mini curso. E é totalmente aberto ao público. Como é que faz para participar? Basta você estar lá no horário de 8h30 às 11h30, se você for pela manhã, ou 18h30 a 21h30. E entra no terceiro andar do Plaza, que é a área de centro de convenções, passa pelo credenciamento e entra pela feira para ver os projetos dos alunos. É só chegar e participar para ouvir esses assuntos interessantes. Sabendo que nesse contexto a tecnologia é aliada, claro, mas como é que esse assunto vai ser tratado para a realidade aqui de Manaus? Você lembrou agora do trânsito. Como é que isso pode ser apresentado na prática? Como que isso vai apresentar na feira? Nós temos um projeto na feira chamado Semáforo Inteligente, para tentar diminuir ou dirimir os gargalos que a gente tem aqui na nossa cidade. Outro projeto interessante que eu posso citar é a Fila Zero. Várias pessoas esperando na fila para ter uma consulta. Então, os alunos, eles pensaram nos vários problemas que a cidade tem e estão tentando resolver esses problemas, ou pelo menos dar sugestão de resolução através da tecnologia. Para você ter ideia, nós vamos ter mais de 100 projetos. Então, são 100 soluções para nossa cidade. É bacana. Então, você falou aí que identificaram os problemas, né? Então, com relação a essa questão da mobilidade urbana e do trânsito, são muitos problemas? Tem algum que você destacaria que vocês vão tentar encontrar uma solução nessa questão? Muitos problemas. O que entraria na mobilidade urbana? Tem um aplicativo lá que eles conseguem, pelo GPS, verificar na sua rua se tem algum tipo de cratera, buraco, algum desnível de asfalto, e pelo GPS você consegue acionar os órgãos, né, que são responsáveis pela correção disso. É uma forma de atrelar a tecnologia a um problema e resolver. Sem dúvida. Agora, e trânsito, como o Carlão perguntou, e trânsito? Trânsito.
teve uma turma, né, que estudou os horários de pico e essa turma fez um projeto do semáforo inteligente para tentar dar mais dinamismo ao nosso trânsito. Só indo lá para conferir realmente e tirar todas as dúvidas. Ótimo. Para finalizar, vamos lá. Vocês pretendem produzir algum documento final para apresentar para as autoridades? Olha aí. Todos os projetos são acadêmicos e geraram artigos, né? A nossa ideia é, depois que a feira terminar, a gente fazer um compilado desses arquivos, né? E tentar publicar um livro para que a gente possa apresentar às autoridades. E também, como nós convidamos várias empresas de tecnologia, a gente pretende fazer um ranking dos melhores projetos e sugestionar às autoridades para que, né, possam resolver os problemas através das nossas soluções. Essas soluções sejam de fato colocadas em prática. Que não fique só na área acadêmica. Há muita dificuldade para uma coisa acadêmica, né, Carlão? Porque na academia a gente pensa assim, o mundo ideal, que a gente tem acesso à verba, a toda a tecnologia. Como é que a senhora percebe passar, né, dessa proposta acadêmica para o mundo real? De repente, parcerias com empresa privada? Isso. O ideal era a gente ter parcerias com empresas privadas, até com órgãos públicos, porque quer queira, quer não, a gente está tentando solucionar os problemas da nossa cidade. Nada melhor do que a nossa ferramenta aqui, que são os nossos alunos. É o futuro, eles são o futuro da tecnologia aqui no nosso estado. Sem dúvida alguma. Agora vamos convidar quem está nos escutando para participar desse encontro e ouvir soluções, ouvir propostas novas, aliando tecnologia às cidades, né? As cidades do futuro. Isso é muito bom. Não é maravilhoso? Vamos lá, dia 25 e dia 26. 25 e 26, semana que vem, segunda e terça-feira, a partir de 8h30 da manhã, estaremos no 3º andar do Manaus Plaza e nós contamos com os ouvintes e a grande audiência da Rádio Mix. Que bacana. Maravilha, muitíssimo obrigada. Outra coisa, tem algum Instagram, alguma rede social para que a gente possa... Sim, vocês podem acompanhar o nosso evento pelo @computação Fametro, que é o evento dos cursos. Nós temos 5 cursos lá na Fametro, e também pelo Sou Fametro. Pronto, tá ótimo. Sou Fametro. Tá anotado. Muitíssimo obrigada, sucesso. Eu que agradeço, obrigada. A gente que agradece. Conversamos com a professora Aline Mello, ela é coordenadora dos cursos de computação da Fametro. Agora 6h34 e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, começou nessa quinta-feira a temporada de cruzeiros aqui em Manaus, com a chegada do navio MS Náutica, trazendo mais de 1.000 turistas. Olha aí, hein? A temporada vai até maio do ano que vem, Karime. Maravilha, né, Carlão? A expectativa é que Manaus receba cerca de 19.000 turistas. E a repórter Nathalie Moraes tem mais informações a respeito dessa temporada lucrativa aqui para a cidade de Manaus. Boa noite mais uma vez, Nathalie. Então, quanto de dinheiro esses turistas devem deixar aqui circulando durante esse período, essa temporada de cruzeiros? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Karime, Carlão, para os nossos ouvintes, né, para todo mundo que está nos ouvindo. Então, mais de 19.000 turistas são esperados nessa grande temporada, deixando aí nada mais, nada menos que mais de 131 milhões de reais, uma boa injetada na nossa economia, né? É um valor que realmente traz um bom retorno, né? Então, por isso, é muito importante, às vezes as pessoas falam assim, por que não estão investindo em turismo, né? Se a gente tem outras necessidades, né? Poxa, estão deixando... Não, gente, existem, né? Muita gente pode achar que não, mas tudo é discutido, sim, né? Certo. Tudo é discutido e é necessário que se faça investimento em cultura, em turismo, em pastas que para muita gente pode não significar tanto. Para a gente ter uma ideia, né? Esses mais de 1.100 turistas chegaram nessa quinta-feira e hoje mesmo eles já foram embora, Karime, mas eles fizeram todo aquele percurso, né? De city tour atrativo, eles fizeram toda aquela imersão de visitar a tribo indígena, mergulho com os botos, fizeram um city tour amazônico, vamos dizer assim, né? Tradicional, né? Tradicional mesmo. E aí, durante toda essa temporada, como eu disse anteriormente, devem passar por aqui mais de 19.000 turistas, que vêm em pelo menos 16 navios. Eles devem deixar aproximadamente 131,8 milhões de reais na nossa
nossa economia. Esses turistas das temporadas de cruzeiro, na grande maioria, eles vêm aí dos Estados Unidos, da Inglaterra e da Alemanha, né? E também de outros países. Tem também turistas que vêm do Japão, da China, franceses e também os caribenhos. Mas é uma curiosidade, né, Karime, que são realmente, geralmente, quem visita aqui a nossa região são pessoas mais velhas. Eu não sei o porquê de tudo isso, não sei se, não, já tô aqui, né, aposentado, vou conhecer o mundo, e um dos destinos é conhecer, né, a Amazônia. Daquele grande sonho que aí de repente fica para depois de aposentar. Pode ser. Pois é. E aí a gente tá falando de pelo menos 19 mil e a maioria é liderada pelas pessoas 60 a mais, tá? Arrasou. E aí na recepção nessa quinta-feira, né, a Manaus Cult trouxe de tudo, menina, do povo com as vestes indígenas, a fanfarra, né? Teve toda uma estrutura montada ali no porto para receber aqueles turistas, apresentar toda a chegada da nossa cidade. Os turistas também receberam mapas atrativos sobre a nossa cidade, quais os melhores locais, onde visitar, onde comer, falando um pouco da nossa cultura. Ali mesmo já tinha algumas coisas que eles podiam já iniciar a imersão na nossa cultura, né? Como eu disse anteriormente, artesanato, vestimentas indígenas, música, tinha muito boi bumbá. E aí a gente conversou com o diretor-presidente da Manaus Cult, o Gender Lobato. Ele falou sobre esse grande investimento que vem sendo feito para que a nossa cidade siga cada vez mais recebendo turistas, né? A gente precisa realmente transformar Manaus num mercado, uma rota de turismo. Afinal de contas, a gente, né, fala o ecoturismo, tanto de Amazônia, a gente o ecoturismo, fala-se tanto disso. A gente realmente tem que colher os louros, né? Os dinheiros desse ecoturismo. Aí, pois é. Então, Karime, para finalizar, né, o Gender falou pra gente sobre essa visita, né, que acaba sendo muito positiva e cada vez mais quem passa por aqui acaba indicando, não, vai lá na Amazônia, você vai gostar, o povo realmente é acolhedor. E aí a gente vai ouvir agora a fala do Gender Lobato, ele que é diretor-presidente da Manaus Cult. Isso é importante para que a gente possa fazer essa integração. O turista, quando chega a Manaus, ele gosta de ter essa interação exatamente com os alunos da rede municipal de ensino. Então, a Manaus Cult está preparando tudo para que a gente possa cada vez mais fomentar o turismo na cidade de Manaus. A gente sabe que toda vez que o turista vem a Manaus, ele não só deixa recursos aqui, eles fazem um aporte financeiro aqui na cidade de Manaus, mas eles conseguem levar o nome de Manaus para outros lugares. 18 horas. Olha, Karime, Carlão, no próximo dia 29 de novembro tem novo navio, tem novo cruzeiro chegando por aqui. Dia 10 de dezembro tem de novo, dia 13, e tudo isso aí vai até o dia 5 de maio. Afinal de contas, esse foi só o primeiro navio da temporada de cruzeiros a chegar aqui na nossa capital. Até maio a gente deve receber pelo menos 16 navios, com a previsão aí de 19 mil turistas, como eu disse anteriormente, gerando uma economia de mais de 130 milhões, né, de reais. Em dólar é só fazer a conversão. É isso aí. A gente tem o valor em real, aí faz a conversão, a gente calcula depois. E aí, como eu disse, né, a maioria deles são norte-americanos e a gente espera cada vez mais receber essas pessoas, esses turistas por aqui. Sem dúvida. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Boa noite. Boa noite, Nathalie. 6h39, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, e agora nós vamos conferir a situação atual do trânsito em Manaus, nas principais vias. Karime Leão. Trânsito. Seguinte, gente, segundo as câmeras de monitoramento do Centro de Cooperação da cidade, a Avenida Mário Ipiranga, no sentido bairro Centro, está com trânsito carregado e um dos motivos é uma obra que está sendo feita ali no trecho da via, um pouco antes do viaduto. Agora, pela Avenida Djalma Batista, no sentido centro-bairro, próximo à Fametro, temos um trânsito com grande número de veículos e várias retenções ao longo da via. A Avenida Altaz Mirim, esquina com a Rua Penetração, temos trânsito carregado, mas sem obstáculos na via. Mix. 6h40 e agora nós vamos para as principais notícias de Brasília. 18 horas. Ministros do Supremo Tribunal Federal avaliam que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, de militares e aliados, deve acontecer no primeiro semestre de 2025 para evitar que o caso se arraste até as eleições de 2026. O prazo para análise no Supremo depende da avaliação do relatório final pela Procuradoria
Procuradoria-Geral da União. A Polícia Federal encerrou nesta quinta-feira as investigações sobre os planos golpistas para reverter o resultado das eleições presidenciais de 2022. O relatório final foi enviado para o ministro Alexandre de Moraes. O texto traz o indiciamento de 37 pessoas pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. E hoje o Supremo Tribunal Federal formou a maioria de votos para manter a prisão do ex-jogador de futebol Robinho, condenado por estupro coletivo pela Justiça da Itália. Robinho está preso há 8 meses em Tremembé, no interior de São Paulo. Ele cumpre a pena de 9 anos de prisão por estupro coletivo, a que foi condenado na Itália. O crime ocorreu em 2013. O governo federal anunciou o bloqueio de cerca de 5 bilhões de reais do orçamento de 2025. A informação foi antecipada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, à noite, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Com isso, o governo passará agora a conter cerca de 17 bilhões de reais em despesas neste ano. A medida tem o objetivo de viabilizar que o arcabouço fiscal, regra para as contas públicas, seja cumprida ainda neste ano, 6h42. 18 horas. Olha só, a polícia prendeu a advogada Suiane Rosa dos Santos e Janderson de Medeiros da Silva pelo crime de tráfico de drogas, Karine. Carlão, com o casal foram apreendidos 10 quilos de cocaína, avaliados em R$180 mil. O repórter André Meirelles está acompanhando o caso e traz mais detalhes ao vivo agora com a gente. Boa noite mais uma vez, André. Então, a prisão foi resultado de uma denúncia anônima, é isso? Boa noite. Muito boa noite mais uma vez, Karine, Carlão e ouvintes. Olha, em primeiro momento, os policiais militares eles receberam essa denúncia anônima informando que criminosos estavam na rua Salomão, ali no bairro Terra Nova, na Zona Norte, fazendo disparos de arma de fogo e comercializando drogas. Após receber essa denúncia, depois que eles receberam essa denúncia, os militares foram averiguar a denúncia no final da rua, ali atrás de um supermercado, viram alguns suspeitos próximo a um carro e ao verem essa viatura, os suspeitos abandonaram um veículo e saíram correndo. Só que nesse veículo aí acabou ficando o casal, né, que é a advogada e também o companheiro dela. E foi realizado umas buscas pelo veículo e foi encontrado ali nesse veículo 10 tabletes de cocaína. Os policiais conduziram então a advogada juntamente com as drogas que foram apreendidas para o 6º Distrito Integrado de Polícia para que ela prestasse esclarecimento sobre aquela situação. Inclusive hoje, depois aí de toda essa situação onde a advogada foi encaminhada ali no 6º DIP, fez esclarecimento ali no local e foi liberada na noite de ontem. Hoje pela manhã o presidente da OAB, Jean Cleuter, se pronunciou sobre essa situação e a gente tem a fala dele aí, vamos acompanhar. Ontem, no momento do fato, do alegado fato, a nossa prerrogativa foi requerida e nós fomos até a delegacia para defender o exercício profissional da advogada. O que foi alegado para nossa Ordem dos Advogados do Brasil que ela estava no exercício da profissão e naquele momento ela teria sido confundida com o fato que ocorria. Então, nós não podemos permitir que a advocacia criminal seja confundida com o agente. Nesse sentido, a Ordem dos Advogados do Brasil, através da sua comissão de prerrogativa, foi muito atuante. Ficou com ela o tempo todo e só saiu da delegacia quando ela estava efetivamente liberada. Porque o exercício profissional não é só nesse caso, pode ser em vários casos. Então, o advogado criminal, no exercício da sua profissão, ele não pode ser confundido com fato. 18 horas. Tá, então a gente conferiu a fala do presidente da OAB aqui do Amazonas, Jean Cleuter. Inclusive tem até uma nota de repúdio, Karine, Carlão, que fala assim que o Conselho Seccional da OAB Amazonas manifesta repúdio à divulgação de informações verídicas associando a advogada Suiane Vitória da Silva a uma suposta prisão por tráfico de drogas. A nota esclarece que não houve prisão em flagrante, que a advogada foi ouvida como testemunha e liberada em seguida, estando em liberdade e colaborando com as autoridades. O Conselho Seccional da AB
da OAB aqui do estado do Amazonas disse que reafirma seu compromisso com a defesa das prerrogativas da advocacia e permanece vigilante contra qualquer atentado à liberdade do exercício da profissão. Tá ótimo, muitíssimo obrigada, André Meirelles. Ainda tem mais? Tem. Tem outro crime terrível de linchamento, agora. Verdade. Isso, agora. Conta pra gente, foi no interior do estado do Amazonas, exato. Temos sim, sabe aquela ocorrência em que uma multidão invadiu a delegacia ali em Jutaí, no interior do Amazonas, e acabou linchando um homem que havia sido preso, suspeito de estuprar uma criança de 1 ano e 6 meses. A gente trouxe, inclusive, essa situação aqui. Pois é, agora 4 pessoas foram presas suspeitas de invadir a delegacia ali do município. Essas prisões ocorreram ontem e uma das suspeitas é a mãe da criança abusada sexualmente ali pela vítima, Que foi desse foi preso caso, e acabou morrendo aí, foi sendo assassinado. Segundo a delegada titular da Delegacia Interativa de Polícia de Jutaí, a Mariane Menezes, os suspeitos foram presos, identificados por meio de vídeos de linchamentos feitos pela própria população. Aquele vídeo que inclusive foi divulgado. Circulou nas redes sociais. Umas imagens muito fortes, Carlão, lembra? Lembro. Sim. Esses vídeos, claro, daí muito essa situação. Sem dúvida, e pelo vídeo dá para identificar as pessoas, não é? Isso, então vamos acompanhar aí a fala da delegada Mariane Menezes. Depois da prisão do indivíduo que foi morto, no dia do linchamento, essas pessoas se aglomeraram na frente da delegacia de polícia e começaram a inflamar a população, para entrar e aí pegar aquela pessoa que já estava na justiça, vai ser feita a justiça. Então eles entraram na delegacia, arrombaram a cela que ele estava já lá, e aí pegaram essa pessoa, trouxeram e mataram a pauladas e depois carbonizaram aquele corpo numa fogueira, Esses 4 foram presos por conta de uma passagem já na polícia, já tem uma carreira criminosa, mas assim, indiciados foram 30 pessoas em meio a centenas que havia ali na frente. Eles vão responder por resistência qualificada, porque impediram que aquela pessoa fosse presa, vão responder por dano, resistência e o vilipêndio ao cadáver também, porque depois de morto já ainda vilipendiaram, que é isso, aviltaram, eles subjugaram aquele corpo, então agravando essa conduta. 18 horas. Tá aí, Karine, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala da delegada Mariane Menezes, ela que é titular da delegacia de Jutaí, que fica aqui no interior do Amazonas, que inclusive ela falou aí que os suspeitos devem responder pelos crimes de dano, resistência e vilipêndio de cadáver e já estão à disposição da justiça. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André. Agora 6h49, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Economia. Olha só, conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em alta de 0,05%, cotado aos R$5,81. O euro fechou em queda de 0,67%, cotado aos R$6. O Bitcoin registrou uma alta de 1,2%, cotado agora a R$597.867. O Bovespa fechou em alta de 1,32% aos 128.600 pontos. Carlão, sabe aquela taxa de serviço de 10% que costuma ser cobrada em bares e restaurantes? Pois é, muita gente ainda tem dúvidas sobre essa taxa. E o Procon Amazonas, ele alerta o consumidor sobre os seus direitos, já que pode acontecer cobrança abusiva, como explica a repórter Nathalie Moraes. Frequentadores de bares e restaurantes e casas noturnas em Manaus devem estar atentos. Isso porque o Instituto de Defesa do Consumidor aqui do Amazonas, o Procon, está orientando sobre os seus direitos em cada estabelecimento pelo Código de Defesa do Consumidor, já que muitos frequentadores enfrentam dificuldades por falta de conhecimento sobre os seus direitos. Exemplo disso é a cobrança da taxa de serviço, que é feita por muitos estabelecimentos. A taxa de serviço, conhecida como 10%, refere-se à gratificação adicional que os clientes podem optar por pagar em reconhecimento aos serviços prestados pelos funcionários. Essa taxa é calculada como 10% do valor total da conta. É importante destacar que essa taxa é opcional e os consumidores não são legalmente obrigados a pagá-las, como explica o diretor-presidente do Procon no Amazonas, Jalil Frasch. A taxa de serviço cobrada, o famoso 10%, ela não é obrigatória pela lei de gorjetas, que foi a lei que instituiu a taxa. Então ela se torna facultativa em razão do texto da lei,
e fica a opção do consumidor entre pagar ou não pagar. É uma forma de premiar o bom atendimento. Caso o consumidor opte por pagar, ele pode pagar os 10% ou qualquer valor que ele assim desejar a título de gorjeta para recompensar o atendimento que ele recebeu. Outra dica é sobre a taxa do cover artístico. O estabelecimento está autorizado a cobrar desde que o valor da apresentação seja informado com antecedência ao consumidor. Seja disponibilizada também no cardápio, na entrada do local e também pelo funcionário. Em compras com cartão de crédito ou débito, o estabelecimento pode fazer a cobrança de taxa desde que seja comunicada antes do pagamento, como explica o presidente do Procon. No que diz respeito às compras realizadas no cartão de crédito ou débito, a Lei 13.455 de 2017 prevê a possibilidade de cobranças diferentes no que diz respeito ao valor, a depender da forma de pagamento. Ou seja, no dinheiro pode ser mais barato e no cartão pode se cobrar a taxa. Não há uma previsão legal quanto em percentual ou quanto essa taxa pode ser cobrada, mas dentro de uma interpretação da própria lei há de se falar em uma razoabilidade na cobrança. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Karine, essa questão da taxa realmente ela é complicada, né? Porque levanta às vezes, polêmica. Eu já vi várias polêmicas, inclusive músicos que não recebem o couvert. A casa cobre e o músico não recebe. Pois então a gente tem que estar sempre atento. Exatamente, isso é até uma covardia, porque a gente está lá. Mas acontece. A gente está lá, a gente paga a taxa do couvert, feliz da vida, né? Pô, vou ajudar o artista. E outras vezes você chega, e nada. Você chega sem artista e você pega 5 minutos de artista e os caras cobram o couvert. Então, quer dizer, cada caso é um caso, né? A gente Mas tem é bom que ficar atento, né? Sempre, não é obrigatório, você tem que ser avisado antes no caso de couvert. Importante, bacana esse toque aí, essa dica. 6h53, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. 18 horas. Esporte. Legal, nosso giro esportivo agora pra você. O atleta amazonense Adriele Marcela brilha em competições nacionais e é convocada para os Jogos Esportivos Sul-Americano. Ela vem se destacando em competições nacionais. Seu próximo desafio é os Jogos Esportivos Sul-Americanos que acontecem lá na Colômbia na primeira semana de dezembro agora já. Sucesso pra ela, né, Carlão? Sucesso. Ó, escuta, o ex-presidente Vitório do Internacional e Pedro Afatato, ex-vice-presidente de Finanças também do Internacional, foram condenados nesta quinta-feira à prisão por crimes de desvio de verbas da gestão do clube entre 2015 e 2016. Segundo as investigações do Ministério Público Gaúcho, o valor desviado foi superior a 13 milhões de reais. Olha só, em Cristiano Ronaldo não descarta a ideia de esticar um pouco mais a carreira para jogar com seu próprio filho, Cristiano Ronaldo Júnior, que joga um bolão inclusive e segue os passos do pai desde que ingressou no futebol. Júnior já defendeu as categorias de base da Juventus, do Manchester United e está lá no Al Nassr, atual clube do português, Karine. Será, Carlão? Imagina enfrentar aí. Bacana. É legal que ele vai estender a carreira um pouco mais, né? Bom pra gente assistir aos espetáculos, muito, né? Sem dúvida. Bom, e o Ministério Público de Goiás recomendou à CBF que a partida entre o Atlético Goianense e Palmeiras, que será realizada no sábado às 7h30 da noite, no horário de Brasília, pela 35ª rodada do Brasileirão, tenha torcida única. Exatamente, Karine Leão. A recomendação foi feita após análise do Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos. Segundo o momento, há um altíssimo risco de confronto entre torcedores dos clubes rivais. 6h55 agora. 18 horas. Olha só, a Fundação Emoan realiza na próxima segunda-feira uma homenagem aos doadores voluntários de sangue, Karine. Merecida Você é homenagem. doadora, né, Karine? Sou doadora, legal. sim. Ó, essa programação acontece no auditório do Emoan e vai ter homenagem para essas pessoas maravilhosas. Com homenagem e entrega de certificado para os doadores de carteirinha, como explica a repórter Nathalie Moraes. No próximo dia 25 de novembro é comemorado o Dia Nacional do Doador de Sangue. A data tem o objetivo de agradecer os doadores de sangue
pela ação de doar e também sensibilizar a população para a importância da doação. O mês de novembro foi escolhido por anteceder um período de estoques baixos. A proximidade das férias, as datas comemorativas de fim de ano, carnaval e outros períodos de feriados prolongados tornam esse período especialmente importante para nós lembrarmos e promovermos esse ato solidário para que se torne regular de doar sangue, independente de você conhecer ou não os pacientes que necessitam aí de uma transfusão. A gerente de captação do Hemoano Amazonas, Nívia França, falou um pouco mais sobre a importância dessa data. São de suma importância, como eu falei, para a manutenção do estoque. Sem eles, sem a doação, nós não temos sangue, então nós não conseguimos garantir as transfusões dos hospitais públicos e privados do estado do Amazonas. É aquela velha preocupação, né, do estoque com O positivo e O negativo, e que a gente sempre está no alerta e solicitando para os nossos doadores, para quem também não é doador, que venham e façam a doação. Lembrando que todo o sangue doado é separado em diferentes componentes e assim pode beneficiar mais de uma pessoa. Os componentes são distribuídos para os hospitais para atender os casos de emergência e também para os pacientes internados. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 57 minutos. Você no melhor mix do Brasil. Olha só, a Receita Federal liberou hoje a consulta ao lote da malha fina de novembro, hein? Com a inclusão de cerca de 8,6 mil contribuintes do Rio Grande do Sul com direito a receber. São cerca de 220 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram as pendências com o fisco. Vamos saber se vão receber a restituição. Ao todo, 221.597 contribuintes vão receber o total de 558,8 milhões de reais. Mix. A Caixa Econômica Federal informou que voltou a oferecer a linha de crédito PCD com descontos nos juros para clientes com renda mensal abaixo de 10 salários mínimos, Karine. O desconto oferecido aos clientes é pago pelo governo federal e o crédito é destinado à pessoa com deficiência para a compra de produtos como cadeira de rodas, elevador domiciliar, próteses e adaptação veicular e residencial, entre outros. Mix. Vamos conferir umas dicas de agenda Boa. cultural com Final André de Meirelles. semana. Ele separou aqui 3 dicas pra gente. Vamos ouvir. Baile Cut Festival, né? Uma mega festa que acontece neste sábado, dia 23 de novembro, na Arena Amadeu Teixeira, reunindo diversas atrações. O festival aí começa a partir das 6 da tarde e vai, a noite todinha para quem gosta de amanhecer até as 6 da manhã do dia seguinte, né? Vai ter muito funk, muitas atrações. Agora vamos falar aí para quem não quer passar a noite toda bailando, dançando. É o pessoal mais tranquilo. Pessoal Vamos mais lá. tranquilo, que gosta assim da natureza. Pessoal mais igual o Karine. Joe Biden. Boa. Isso, igual o Joe Biden. Conta. É o Museu da Amazônia, o MUSA, que realiza uma promoção com entrada no valor de R$10 nos fins de semana, né? Deste mês de novembro, hein? Então aproveita aí pela Black Friday, né? Essa promoção é válida somente aos sábados e domingos para visitação sem guia e também para os moradores aqui de Manaus. O espaço funciona das 8h30 da manhã até às 5 da tarde, Karine Carlão. Valeu pelas informações, André Meirelles. Tudo bem, André Meirelles, agora são 6 horas e 59 minutos e nós vamos conferir outros destaques do dia. 18 horas. Ataque contra a base das forças da ONU no Líbano deixa 4 soldados italianos mortos. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirma que vai continuar testando mísseis hipersônicos contra a Ucrânia. Na França, tesouros nacionais são roubados de museu e causa prejuízo milionário. No Brasil, o pente fino do INSS corta mais da metade dos auxílios doença. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, é preocupante a situação do desemprego do Amazonas. Com 8,1%, o estado ficou entre os 10 com maior taxa de desocupação do país no último trimestre. As informações foram divulgadas hoje pelo IBGE. O desemprego ficou estável no estado com relação ao trimestre anterior, ou seja, não houve aumento na ocupação. A taxa de informalidade da população ocupada no Amazonas foi a 4ª mais alta do país. Ficou em 51,5%, ou seja, mais da metade da população com alguma ocupação está na informalidade com
como não tem carteira assinada, ok? A estagnação na geração de emprego reflete no bem-estar da população. No momento, é importante aguardar os números do último trimestre. As vagas geradas em função das festas de fim de ano podem modificar os índices do emprego no estado. E o mercado está demonstrando um certo otimismo com a Black Friday, o Natal e também com o Ano Novo. 18 horas. Fala, Karine, 71, boa noite. Boa noite, um beijo. Segunda. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Você ouviu 18 horas.